Eu assisti Selector Infected Wicross cegamente achando que iria ser garotas jogando card game, e isso está correto até um certo ponto. Ou dependendo da forma que você olhar, simplesmente não há quase nada de card game. De toda forma, eu entrei em Wicross esperando algo como Yu-Gi-Oh! Duelos de cartas com plot mínimo e foco em introduzir regras e estratégias do jogo para os novatos. Antes de mais nada, se você pensa também assim e tem interesse em Wicross, é melhor você ir assistir o quanto antes, pois uma vez visto, o fator de surpresa some. Wicross se trata de um mundo onde existe um card game chamado Wicross. Algumas garotas acabam sendo escolhidas para se tornarem Selectors. Isso permite a elas que, caso vençam 3 batalhas, elas possam realizar os seus desejos. A base do jogo envolve as L-Rigs, que servem como a carta principal para as batalhas. Não só isso, como as Selectors são as únicas que ganham L-Rigs com vida própria, que no primeiro momento parece bobo, mas uma hora se torna importante. Em nenhum momento o anime de Wicross explica as regras do card game em si. É muito improvável você gostar de alguma das batalhas, pois eles cortam e resumem elas. Então, mesmo que você goste de ação genérica, é tão frequentemente cortado que duvido você acabar gostando. E caso você saiba as regras, você provavelmente não vai tirar nenhum proveito também, já que raramente as personagens falam dos golpes ou das cartas. Mas o fato da ação ser genérica e não ter explicação pra nada é perdoável, pois ao contrário do que eu pensei inicialmente, o foco não está na dinâmica de card games, e sim no próprio conceito de Selector. Acontece que a ideia das Selectors não fica apenas em vença 3 vezes e realize o seu sonho. Há mais regras nisso, aspectos que deformam essa premissa, que no primeiro momento é simples. Os desejos e suas variações obviamente causam uma consequência não só na própria pessoa como no ambiente ao seu redor. Gostaria de evitar essa comparação ao máximo, pois vi gente fazendo ela e acho uma forma muito superficial simplesmente resumir um anime falando de uma comparação com outro anime. Mas infelizmente é impossível não notar a semelhança com Puella Magi e Madoka Mágica. Se eu tivesse que descrever vagamente Madoka, eu descreveria como uma personagem realiza o desejo dela, esse desejo causa uma consequência, então as outras personagens não responsáveis pelo desejo observam as consequências e discutem o seu ponto de vista particular. Com isso eu praticamente descrevo quase tudo da primeira temporada de Wicross também. Eu gostaria de evitar essa comparação, pois quem não sabe argumentar falaria algo como Wicross é Madoka, Madoka é Wicross, fim da análise, dá like favorito. Pra ser justo, nem tudo foi copiado, mas as semelhanças são inegáveis. E a estrutura dos 2 episódios é praticamente a mesma usada em Madoka. Mas vamos deixar isso de lado, pois vou retomar isso depois. Algo inteligente na forma de como o foco não está no card game em si, nas Selectors que jogam ele, é que isso dá a ilusão de não ser merchandise descarado, jogado na sua cara como Bakugan ou Dinossauro Rei. A ideia é: eu assisto Wicross, viro fã por causa que gostei da história e penso em comprar o card game porque eu sou fã e quero ter alguma coisa da série. Não porque tentaram me hipnotizar a comprar um novo deck de Link Summon. De fato, ainda é merchandise e tem o mesmo propósito. O que muda é a percepção do comprador sobre elas. Uma parece muito mais um produto corporativo do que outra. Vender uma carta de Yu-Gi-Oh! Dá uma sensação muito mais descarada do que vender uma action figure de Haruhi Suzumiya ou seja lá o que for. As cartas de Wicross não se vendem como cartas de Yu-Gi-Oh! E sim como semelhantemente a action figure de Haruhi Suzumiya. E o próprio anime de Wicross ganha de diversas formas. Eles evitam o estigma de que o anime foi feito só para vender cartas, e eles conseguem construir uma história melhor do que caso eles estivessem apenas focando em vendê-las. Eles te vendem as cartas fazendo o oposto do que você espera. Talvez eu esteja viajando, mas se for isso, provavelmente a coisa mais inteligente que o Wicross tem a proporcionar. A protagonista é a Kominato Haruko, e com certeza a personagem mais completa também. Ela tem o dilema de que ela gosta de batalhas, mas ao mesmo tempo ela não quer ver as pessoas se machucando, e como as batalhas acabam causando mal, ela tem um dilema sobre vício, gosto pessoal e ética. E tem a L-Rig dela, que é a Tama, e também
gosta de batalhas e é extremamente infantil. A primeira amiga da Haruko é a Kurebayashi Yuzuki e eu fiquei um tanto confuso. Se tivesse que caracterizar ela é uma pessoa animada, não no sentido de ser chata e imperativa, mas sim de levantar a moral do grupo independentemente da situação. Por exemplo, acontece uma tragédia enorme na vida dela. Ela fica abalada por um tempo e depois continua agindo, incrivelmente animada para a situação em que se encontra. Ela se incomoda com isso, mas parece que está mais preocupada em animar os outros. Eu não sei. Uemura Hitoe é a personagem mais irritante de Wicross. Não por ela ser chata. A base dela é que ela quer ter amigo. A falta de originalidade nem me incomoda, e sim ela ser a personificação de um dos problemas mais irritantes de Wicross, que é não abrir mão de nenhuma das personagens. Uma vez que alguém em Wicross perde sua função, ele é deixado de lado, fica por um tempo de escanteio, mas não por muito, pois logo volta. E quem volta raramente faz a partir daí algo de impactante ou fundamental. Como eu falei, tem outros personagens que também ocorrem isso, mas esse é o pior caso, pois apesar dela não ser a mais inútil quando retorna, ainda assim a volta dela causa um problema enorme que contradiz as regras das Selectors e impacta negativamente com toda a história. Isso me irrita, pois mostra a perseverança em não conseguir abandonar sequer um personagem, pois a Hitoe é a primeira a sofrer esse caso e também é a primeira a voltar, então ela por maior parte do tempo se enquadra nessa categoria de personagem que não pode ser abandonado, pois alguma pessoa gosta delas. A primeira vilã é a Aoi Akira. Ela parece inocente e boazinha, mas ela provavelmente é a personagem mais invejosa da série. Você pode dizer que tem personagens mais maus, mas Akira é relativamente mais malvada considerando sua motivação. É claramente uma personagem para você odiar. Há duas fases nela, uma que é a fase sádica e a outra que é a fase raivosa. Ainda assim, acho que só em alguns momentos passa dos limites por causa desse última fase. E eu não falei de nenhuma das Rigs dessas três últimas personagens porque dificilmente são importantes. Pro grande negócio da coisa, com certeza elas não são. E por último temos a Urazoe Yona, é a antagonista principal. É um tanto difícil falar dela, pois ela é apenas focada mesmo na segunda temporada. Sim, tem mais coisas pra falar e eu vou falar separadamente por já serem tecnicamente separadas. Ainda assim, sobre Yona. Por enquanto, tudo o que ela faz é servir para provar o desejo da Haruko por batalhas. Assim como a Ellie Rig dela, a Ulith, que também aumenta a importância e só é explorada depois. O maior problema de Wicross começa no final do quinto episódio. Tem um grande acontecimento e ok, foi interessante, mas aí eu me perguntei, por que isso está acontecendo com essas personagens? Normalmente uma punição é um castigo derivado de um erro. É a definição da palavra. Mas quem produziu Wicross não sabe dessa definição. Primeiro, se você prestou atenção, deve ter notado que eu falei que garotas viravam Selectors e eu não falei quais eram os critérios para isso. Isso porque o Wicross não os apresenta e também durante essa primeira temporada em nenhum momento dá indício de que sequer o diretor se importou com isso. Não existe motivo para essas personagens serem Selectors, elas são porque sim. E o fato delas serem escolhidas por razões desconhecidas não seria necessariamente um problema se não tivesse o fato que, uma vez elas sendo Selectors, elas estão destinadas a sofrer de alguma forma. Mas elas sofrem para pagar igualmente o desejo que realizam? Não. Mesmo elas tendo esses desejos ambiciosos, várias personagens recebem punição de desejos que nem aconteceram. É estúpido. Os únicos momentos de punição justificados é quando o desejo de uma personagem é realizado. Somente aí tem justificativa, pois você viu o desenvolvimento, mas fora isso, elas recebem punição antes mesmo de fazerem algo errado. Me incomodou as personagens serem punidas por nada, mas existe a falta de algo muito mais importante. É como se você tivesse todos os ossos do corpo humano, e então você tira a coluna vertebral, e a partir desse momento o resto dos ossos não se conecta um ao outro. E isso vai soar meio idiota no primeiro momento, mas por que card games são o meio para decidir esses desejos?
Vamos voltar à comparação com Madoka. O que Madoka usa para as personagens realizarem seu desejo e, acima de tudo, de coluna vertebral, é o conceito de garota mágica. E então eles distorcem isso. O Icross, como praticamente rouba a mesma estrutura e substitui garota mágica e põe card game no lugar, a conclusão lógica fica que a fórmula é apresentada de forma que dê a entender que isso é alguma espécie de distorção ao conceito de card game. Ao mesmo tempo, fica claro que não é, pois não é como se eles estivessem adicionando elementos para isso. Então a fórmula diz uma coisa enquanto a narrativa diz outra. Eu não sei se algum envolvido notou, mas a fórmula de Madoka foi feita para funcionar em Madoka. Você não pode sair copiando e colando e só substituir alguns conceitos achando que vai funcionar igual. Não é uma fórmula universal como vença os cavaleiros de bronze, depois vença os de prata, bata nos cavaleiros de ouro num cronômetro de 12 horas e salve Athena, que praticamente escrevem a maioria dos arcos de shonens. Para Cross, todas essas tragédias só acontecem porque esse card game existiu. Então você fica pensando o que eles exatamente querem criticar como algo tão inofensivo como card games. Eu fiquei com o pressentimento de que logo eles iriam fazer uma crítica a card games, enquanto na realidade você sabe que não vai acontecer isso. Você fica esperando e essa crítica nunca aparece, pois você não sabe se eles estão querendo que você espere uma crítica ou não. Não só isso, como mesmo se eles estivessem criticando card games de alguma forma, ainda tem o fato de que só algumas pessoas são selectors, porque elas merecem sofrer enquanto as não selectors não merecem. É isso que dá a entender. Então, mesmo se eles estivessem criticando jogadores de card games aqui, eles estariam criticando apenas alguns jogadores aleatórios. Há dois problemas fundamentais: justificar por que isso usa card games e por que alguém é escolhido para virar uma selector. E você vai esperando qualquer indício mínimo de que eles planejam essas respostas fundamentais para a história? E nada. Sequer há um personagem perguntando: mas quem será que decidiu que card games é a maneira de como decidir esses desejos? Eu não sei se deu para entender, pois eu estou tentando ao máximo evitar spoilers de Icross e de Madoka também. Mas o Icross é uma bagunça. Há a discussão de inspiração versus plágio, e com certeza o Icross passa dos limites do que é uma inspiração. Novamente, não é 100% igual, mas as semelhanças passam do tolerável. Não só isso, como é um daqueles casos onde o copiador nem sabe o que e como copiar, mas faz mesmo assim, criando uma bagunça das ideias originais que obviamente nunca iriam funcionar. Mas então, chegamos em mais uma sessão de spoilers, pois agora é sobre a segunda temporada, onde as coisas mudam consideravelmente. Então, se você não assistiu a primeira e agora tem interesse, está avisado. O tema de verdade de Icross se revela. Num primeiro momento eu pensava que se tratava de uma crítica aos card games, até porque copiaram toda a estrutura de Madoka na primeira temporada, mas não, se trata sobre dualidade, que nunca deram pistas desse tema antes, eu não sei, mas pelo menos já no primeiro episódio da segunda temporada eles tentam mostrar esse tema já nos primeiros minutos, e a abertura também reforça isso. Digo, é a conclusão óbvia de quando você assiste ela. Para se situar, no final da primeira temporada a Iona realiza o desejo dela e acaba virando a nova Ellie Rig da Ruko. Pois o que a Iona queria era alguém forte com igual sede de batalhas. Por isso a Ellie Rig, antiga Tama, acaba sumindo e começa uma busca da Ruko pela Tama. Enquanto isso, ela vai tentando descobrir do que se trata essa tal garota misteriosa que já fez algumas aparições antes e é fortemente ligada com a origem das Selectors. Como eu disse, há personagens que assumem maior importância aqui. Algumas tentam dar uma falsa impressão de importância e tem uma que simplesmente deveria deixar de existir. Teve uma garota que fez um cameo num episódio da primeira temporada e eles decidem tornar ela uma espécie de personagem recorrente. Ela com certeza é a mais chata de todas. Não só isso, como ela é o oposto do que Icross tenta contar. Chega um ponto em que temos piadas de quarta parede. Ela simplesmente não deveria existir. No primeiro episódio começa mais ou menos com um recap, com um pouco de desenvolvimento nele, e conforme vai passando o tempo a dualidade vai ficando mais forte. Não vai mudar seus conceitos sobre a raça humana, mas dá
para entreter, pois finalmente o Wicross tem um propósito, é bem desenvolvido e interessante o tema, tem uma representação de ideias que eu particularmente achei legal e gostaria de compartilhar, se não tivesse envolvido diretamente com o final. Não só o tema se revela, como no episódio 5 eu fiquei pasmo pela presença de apenas uma pequena frase. É o seguinte: uma Ellie Rig só aparece para uma garota que realmente quer ter seu desejo realizado. Eu não acredito. Eu juro, eu parei de assistir o episódio por alguns minutos para poder me acalmar. Até que enfim uma explicação de por que tem que ser essas garotas específicas e por que não é qualquer uma com qualquer sonho que vira uma Selector. Essa frase passou bem rápido da tela, como se eles achassem que esse detalhe nem é importante. Era apenas isso que faltava, falar que tinha que ser garotas com muita vontade de realizar seu desejo. Mas eles seguraram um detalhe crucial para a história que deveria ser apresentado logo no primeiro episódio. Por acaso ia doer informar isso antes? Era algo básico, informação fatal para especificar as regras da história. Era um erro que facilmente podia ser resolvido, mas não, preferiam apresentar na segunda temporada, num episódio aleatório, sem nenhum aviso prévio de que isso aconteceria. Mas valeu a pena fazer o telespectador de trouxa por 17 episódios de 24 por algo tão básico. De qualquer forma, aleluia, aleluia. Segunda temporada, episódio 8, os roteiristas ficaram loucos. Eles decidiram explicar por que isso envolve card games. Eu nem consigo ficar mais irritado. Eu não consigo acreditar que finalmente estão fazendo o básico. As duas principais críticas anteriores estão sendo resolvidas no episódio 5 e 8 da segunda temporada. A maioria das minhas críticas ainda persiste até esses respectivos episódios chegarem para esclarecer as coisas. Da forma que eu falei, provavelmente vai vir um fã que não assistiu todo o vídeo, nem sabe absorver quando eu disse que ia falar das duas temporadas em separado. Mesmo que a primeira temporada falha como primeira temporada, pois os 24 episódios não foram exibidos juntos. E uma vez sendo exibidos em temporada, a forma de avaliar é diferente, pois a forma de assistir também é diferente. E mesmo que todos os 24 episódios tivessem sido exibidos juntos, eles nunca, em momento algum, deram qualquer indício de que iriam responder essas questões antes do momento de acontecer. Eu entendo explicarem a total relação do card game só nesse episódio. Apenas o negócio das Selectors eles não especificaram antes por idiotice. Mas meu problema não é terem deixado isso pra explicar só agora, e sim a maneira horrível que a história é contada. O planejamento é tão péssimo que eu realmente pensava que nunca iam fazer essas explicações devido à incompetência de não mostrarem indícios que iriam discutir esse assunto. Qualquer coisinha servia desde que esclarecesse que o Wicross não se esqueceu dessas explicações. Mas não colocaram isso, então a história fica confusa de se acompanhar. Não devido pela narrativa ser boa e te fazer pensar, mas sim por não haver nada que te indique que existe uma razão para tudo isso. Obviamente o diretor não soube ou sequer cogitou em se pôr na cabeça do telespectador, pois quem produziu vai saber que essas explicações vão vir. Já o telespectador que demanda uma justificativa para a história existir apenas fica confuso. Aliás, isso resume todos os problemas de direção de Wicross. Os responsáveis não se colocam no lugar de quem vai assistir e espera que os mesmos apenas digiram o que é apresentado. Apesar de tudo, pela primeira vez o Wicross parece algo organizado, finalmente tem um propósito, pois antes não tinha propósito em nada. Infelizmente, como só houve esse esclarecimento no final, eu fiquei ainda mais uns episódios cético até poder voltar a ter qualquer tipo de entretenimento. Apesar da cena final ser um monólogo super original da protagonista, os últimos 3 episódios foram provavelmente os melhores. Porém, não vale a pena passar por tudo isso. O anime é quase arruinado. Apesar das qualidades da segunda temporada, ela acaba sendo afetada pelo formato de exibição, pela introdução confusa da primeira temporada e pela péssima direção, com certeza. Ainda assim, o Wicross é na maior parte do tempo bom, em alguns momentos muito ruim. Porém, a apresentação desses momentos causa uma confusão maior do que o normal. Então, graças à direção, diversas qualidades se anulam.
Os momentos muito bons ficam apenas bons, os momentos bons ficam ruins, e os momentos ruins ficam péssimos. Eu juro, eu entrei em WeCross querendo gostar. Mesmo tendo visto que no começo não era o que eu esperava, ainda assim, ainda queria gostar. Chegou a um ponto que eu quase ia dizer que o WeCross era inteiramente ruim. Ele acaba se redimindo um pouco no final, mas com a primeira temporada sendo medíocre e a segunda sendo decente, ainda assim é um resultado muito decepcionante. Não acho que precisava de muito para deixar o WeCross melhor, mas esse potencial acabou sendo abafado. Tudo por culpa da produção.